Boa noite, irmãos. Para a meditação nessa noite, nós vamos estudar o livro de Atos, capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 47. Como viviam os convertidos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Conforme nós sabemos, o livro de Atos foi escrito por Lucas e, como o próprio nome também está dizendo, são Atos dos Apóstolos, ou seja, os apóstolos falando a respeito da vida de Jesus Cristo. E para que a gente não entre exatamente onde nós lemos, nós vamos discorrer um pouco o que realmente estava acontecendo ali, naquela localidade. Primeiro nós vamos ver, a partir do versículo 6, a ascensão de Jesus. Antes de Jesus ser assunto aos céus, ele pede para que os discípulos permaneçam naquela localidade até que do alto seriam revestidos de poder. Isso está registrado no versículo 6 de Atos, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 11. E os discípulos, os apóstolos que ali se encontravam, eles perguntam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E Jesus responde: não compete a ele conhecer tempo ou épocas, mas que do alto seria revestido de poder, como nós podemos ver no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e em toda a Samaria, e até aos confins da terra. E aí, já partindo para o capítulo 2 de Atos, nós vamos ver essa promessa sendo cumprida. O Espírito Santo é derramado na festa de Pentecostes a todos que ali se encontravam. E um fator importante é a gente saber que tinham muitas pessoas ali, pelo menos 120 pessoas, que naquela manhã de domingo receberam o Espírito Santo da promessa que está registrada em Joel capítulo 2, versículo 28. Nesse mesmo dia, nesse mesmo momento, durante a festa, tinham muitas pessoas que vinham de outras localidades, de outras nações, justamente para participar dessa festa. E essas pessoas ficaram apavoradas, ficaram assustadas, perplexas em ver e ouvir várias pessoas de todas as nações, falarem outras línguas e ao mesmo tempo todos entenderem o que estava sendo dito. Logo, conforme nós falamos, houve uma confusão ali, no sentido de ter pessoas falando na sua própria língua, e muitos até questionaram com relação àquilo que estava acontecendo, dizendo que as pessoas, na verdade zombando, dizendo que as pessoas estavam ali, mas elas estavam embriagadas. E aí, a partir do versículo 14, nós vamos ver o discurso de Pedro, onde Pedro faz a pregação, a anunciação, dizendo o que realmente está acontecendo. Ele já adianta dizendo: varões galileus, varões judeus, o que está acontecendo aqui é aquilo que Deus prometeu em Joel capítulo 2, versículo 28. A promessa de Deus sendo cumprida, ou seja, o derramamento do Espírito Santo estava acontecendo naquela época, naquele momento, e ele, aproveitando a oportunidade, ele começa a pregar, a falar sobre Jesus Cristo,
porque Jesus Cristo veio, porque Jesus Cristo se encarnou, porque Jesus Cristo morreu e porque Jesus Cristo ressuscitou, né? Foi uma forma também extraordinária de anunciação, né, do Evangelho de Cristo àquelas pessoas. E normalmente, quando estamos pregando, quando estamos anunciando, nós deixamos uma resposta, deixamos uma pergunta, né, para aqueles que estão os ouvintes. Aqui nessa situação foi o contrário. Nós vemos que eles perguntaram o que eles poderiam fazer, né, diante de tudo aquilo que eles ouviram com relação ao Cristo que morreu, que ressuscitou, que se encarnou e que foi assunto aos céus. E aí, a partir do versículo 38, Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Iniciou-se com 120 pessoas, e após a pregação, né, o discurso de Pedro, nós vemos aqui mais de 3.000 pessoas foram envolvidas, reconheceram a Jesus como seu Salvador e foram batizadas pelo Espírito Santo. E aqui, a partir do versículo 42, nós vamos ver, a partir de então, a partir de ouvir as promessas de Jesus Cristo, a partir de ouvir sobre o anúncio de Jesus Cristo, como eles viviam então a partir daí. E aí no versículo 42 nós vamos ver: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir de pão e nas orações. O primeiro ponto aqui que nos chama a atenção é a perseverança na doutrina dos apóstolos. Ou seja, havia um zelo da parte deles com relação à doutrina que eles estavam recebendo. Eles queriam cada vez mais aprender dessa doutrina, eles queriam cada vez mais ouvir dessa doutrina, da verdade que estava sendo explicada ali naquele momento. E isso para nós é um fator importante, porque nós recebemos a doutrina dos apóstolos. Hoje em dia nós não temos a necessidade de ter apóstolos, mas nós fazemos parte, né, porque recebemos essa doutrina. Nós chamamos de igrejas apostólicas, né, pela qual, através dos apóstolos, nós recebemos tudo aquilo que hoje nós temos à disposição através da palavra de Deus. E nesse mesmo versículo, nós vamos ver um outro fator importante, uma outra característica dessa igreja, que fala que eles viviam em comunhão uns com os outros. Essa comunhão, ela é extremamente importante, porque quando se fala de comunhão, né, a partir do momento que eles se converteram na sua alma, e eles tinham a necessidade de cada vez mais estar próximo uns dos outros. Vendiam as suas propriedades, ajudavam uns aos outros, e essa comunhão ela era constante na vida deles, né, no dia a dia deles ali. Era uma coisa como se fosse natural, né? Coisa que hoje em dia a gente não consegue identificar, não consegue perceber. Então, o fato de estarem em comunhão uns com os outros é de uma forma geral, né? Inclusive, né, isso é importante a gente lembrar, essa comunhão fazia com que eles dividiam tudo aquilo que eles tinham. Ou seja, quando houve essa conversão, nós precisamos entender que a conversão foi de uma forma geral, né? Eles não se converteram parcialmente, houve uma conversão geral. Eles se desprenderam de tudo aquilo que eles tinham, eles dividiam aquilo que eles tinham. E isso é um fator importante para que haja justamente esse crescimento, né, que nós estamos vendo aí nesses versículos que nós lemos. E, além disso, nós vamos ver ainda também no versículo 23, que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E o temor aqui que a gente percebe não é temor com a liderança apenas ou com algumas pessoas. O temor aqui
era com todas as pessoas, né? Todas as pessoas temiam, né? Aquelas 120 pessoas que ali estavam reunidas, elas temiam a Deus, porque conheciam Deus a quem estava confiando, né? Conheciam Deus da vida delas. É importante que isso também sirva de exemplos para nós, porque muitas vezes o que acontece? Nós não estamos acostumados a vivenciar ou a ouvir a palavra temor, né? As pessoas muitas vezes não temem o nome de Deus e não levam exatamente a sério o nome de Deus. E ainda aqui no versículo 23, nós vamos ver: e muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aqui nós percebemos nitidamente a intervenção de Deus através dos apóstolos, né, de todos os feitos dos apóstolos. Então, tudo aquilo que era realizado era por intermédio do próprio Deus, né? Os apóstolos, eles realizavam milagres, e é importante ressaltar aqui sobre a questão dos milagres. Muitos prodígios e sinais eram feitos, e talvez um dos maiores milagres em que eu e você pode ser beneficiado é o milagre da conversão, da salvação em Cristo Jesus. Este é um dos milagres que a gente pode realmente ter a certeza aí de que aconteceu, né, e que nós fazemos parte desse milagre. Uma das marcas também que a gente pode contar dessa igreja é o entusiasmo que havia entre eles. O versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aqueles momentos que eles estavam ali vivendo, alegres, né, em tudo que realizavam, não significava que eles estavam vivendo momentos, né, de alegria constantemente. Eles viviam momentos difíceis também, né? Eram pessoas que recebiam opressões, eram pessoas que estavam sendo perseguidas pelo nome do próprio Jesus Cristo. Então, mas ainda assim, eles tinham em mente, tinham na sua própria vida uma alegria vinda da alma, uma alegria que não era desmotivada por qualquer coisa. Nós vemos ainda aqui que a igreja, ela precisa mostrar essa alegria às outras pessoas, né? As pessoas precisam entender e saber que na igreja existe o consolo, existe o conforto, existe o aconselhamento. Então é importante essa demonstração de alegria. E uma outra coisa também, uma outra característica dessa igreja é que essa igreja louvava constantemente, versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Era contagiante tudo aquilo que eles viviam, né? As pessoas se sentiam bem próximo a cada um deles, e isso precisa e deve acontecer nos nossos dias, no nosso dia a dia, quando nós nos congregamos, ter essa alegria e transmitir essa alegria. O que muitas vezes pode acontecer, e às vezes é como se fosse natural, né? Da gente realizar um culto a Deus de uma forma mecânica e cantar de forma mecânica. Então, que esse culto, né, que estamos servindo a Deus, ele deva ser um culto de expressão viva, porque o nosso culto é um culto vivo. Deve ter expressões de alegria em todas as vezes em que estivermos louvando a esse nosso Deus, para que seja manifestada a glória dele. Porque a própria palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E ainda no versículo 46, nós vamos ver que eles cantavam e louvavam, não porque
tudo estava bem, né, conforme eu falei, mas eles passavam por várias situações difíceis, eram expulsos, eram torturados, eram presos, mas ainda assim mantinham essa alegria e essa satisfação de cada vez mais poder viver para a glória do Senhor Jesus, porque eles tinham ali naquele momento o Espírito Santo habitando com eles. E no capítulo 6, nós vamos ver lá, versículo 15. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o rosto como se fosse de um anjo. Aqui menciona a morte de Estevão. Estevão foi apedrejado justamente por conta, né, de estar proclamando o nome do Senhor Jesus. E a gente vê que próximo à sua morte, o rosto dele fica como se fosse de um anjo, né? A aparência como se fosse de um anjo. Então significa o quê? Que essas questões de sofrimento, de tortura, isso não abalava a alma de cada um dos irmãos que ali viviam. E aí, para a gente já finalizar, chegando à conclusão, o versículo 47 ainda diz: e contando com a simpatia de todo o povo. Era uma igreja comprometida com a verdade e não era uma igreja legalista. Era uma igreja que tinha toda a simpatia e não era uma igreja antipática. Ela era uma igreja santa, porque não era uma igreja também farisaica. Então os crentes viviam de uma forma alegre, eles tinham essa integridade, eles poderiam contagiar a sociedade justamente por todas as ações que ali estavam acontecendo. E aí para nossa prática de vida, né, para que nós venhamos tirar uma lição daquilo que nós vimos aqui, a igreja de Cristo hoje, ela deve ser, né, ela precisa ser um local onde as pessoas enxerguem que ali nós temos conforto, ali nós temos consolo, as melhores pessoas devem sair dali, né, sendo profissionais melhores, né, sendo pais melhores, sendo mães melhores, e que nós possamos também cada vez mais poder anunciar aquilo que nós recebemos do Senhor Jesus. Nós costumeiramente temos falado que não é pelo nosso muito falar, não é pelas nossas boas qualificações, se é que nós temos, mas é tão somente pela misericórdia de Deus que fomos alcançados e que precisamos fazer a nossa parte, que é anunciar as boas novas da salvação às outras pessoas. Hoje nós temos o privilégio de sermos cheios do Espírito Santo. Hoje nós somos a habitação do Espírito Santo. Uma coisa importante também que a gente precisa perceber é o fato da própria anunciação, né, que é de nossa responsabilidade, né, de fazer com que a igreja venha a crescer, né, com as nossas ações, com a nossa anunciação através da palavra de Deus, mas buscar fazer com que essas coisas, né, essa anunciação, ela seja de uma forma verdadeira, porque o que pode acontecer e o que normalmente acontece nas outras igrejas, em muitas igrejas hoje, é a preocupação de se encher igrejas sem significados, igrejas sem conteúdo, igrejas que estão ali. E aí, lógico, cabe também a responsabilidade daquele que está pregando, daquele que está ministrando a palavra de Deus, de anunciar as verdades do Evangelho de Deus. E não fazer com que essas pessoas busquem nessas pessoas aquilo que elas querem ouvir, né? Buscar a satisfação dessas próprias pessoas. Por isso que muitas vezes nós vemos igrejas lotadas, né, com muitas pessoas, porque certamente ali não está sendo pregado o arrependimento pelos nossos pecados, ali não está sendo pregado a verdadeira palavra de Deus. Ali está sendo pregado o que me satisfaz.
né? O que me satisfaz hoje? E aí, como nós somos pecadores, inclinados a fazer aquilo que não é certo, nós vamos querer, né, ir atrás dessas questões, dessas coisas. Então, a nossa preocupação hoje, qual deve ser? Buscar sempre fazer a vontade de Deus, né? Fazer com que a igreja venha a crescer, não talvez pelo nosso falar, mas também, acima de tudo, pelas nossas ações, por aquilo que nós anunciamos, por aquilo que nós somos no nosso trabalho, na escola, onde quer que nós estejamos. Porque não nos cabe a preocupação de termos uma igreja lotada, mas nos cabe a responsabilidade de poder anunciar a todas as pessoas que se achegam através, né, de nós, é esse Cristo vivo, esse Cristo que hoje é o Deus da nossa salvação, esse Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou, e um dia ressuscitaremos juntamente com Ele, estaremos junto com eles eternamente. Que isso sirva também para nossa vida constantemente, porque certamente quando estivermos fazendo a nossa parte, Jesus Cristo se dará a responsabilidade, Jesus Cristo fará aquilo que lhe convém e está no plano dele, que é trazer essas pessoas, né, de acordo com a sua vontade. Então, vamos semear, porque a colheita ela é certa e não precisamos ter preocupação de quando isso vai acontecer, mas cabe a nossa responsabilidade de poder anunciar as verdades do Evangelho de Cristo. Amém?